Olá, boa tarde. Eu sou Giovana Pagel e você está assistindo ao Dinheiro ao Vivo, o programa que traz um resumo das principais notícias de economia, finanças e negócios. Você pode nos acompanhar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5h30 da tarde, pelo site istoedinheiro.com.br ou pelas nossas páginas no Facebook, no YouTube e também no Twitter. No programa de hoje, contamos com a participação da advogada Cíntia Lima, especialista em direito tributário, que vai falar conosco sobre a terceirização irrestrita. E contamos também com a sua participação, é claro, você que está aí nos acompanhando. Use a aba de comentários aqui da transmissão para mandar as suas dúvidas e também as suas sugestões. E lembrando, sempre que você comentar, use a hashtag Dinheiro ao Vivo. E vamos aos destaques do dia. Exportação da indústria brasileira se mantém estável, diz CNI. Sob gestão de Carlos Wizard, rede KFC quer abrir 500 lojas no Brasil em 10 anos. Apple apresenta um novo modelo, o iPhone XS em 2 tamanhos. Seja muito bem-vindo, então você que está aí nos acompanhando, e a gente começa o nosso programa com o tradicional giro de informações pelo mercado financeiro. O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores, fechou em alta de 0,63% aos 75.124 pontos. Já o dólar fechou em queda de 0,21%, cotado a R$ 4,14 na venda. Lembrando, né, aí que o impacto sempre, né, na bolsa e também no câmbio tem relação aí, né, com as recentes pesquisas eleitorais, enfim, toda essa incerteza que vivemos nesse momento pré-eleições. E agora então a gente vai falar aqui dos destaques, você pode acompanhar, né, no site da Dinheiro. A participação das exportações na produção industrial brasileira se manteve estável no primeiro semestre, enquanto as importações continuam em alta. Isso de acordo com o estudo divulgado hoje pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Isso é referente a junho. A indústria exportou 15,7% da produção nos 12 meses encerrados, então, né, como eu disse, no mês de junho, o mesmo patamar registrado na última pesquisa em dezembro de 2017. Já os produtos importados responderam por 17,5% do consumo dos brasileiros, um pouco acima dos 17,1% registrados no ano passado. De acordo com a CNI, os cenários de incerteza no mercado doméstico e internacional contribuíram para este cenário. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto, que vai falar de negócios. A rede de frango frito KFC pretende, né, finalmente se tornar relevante no cenário brasileiro de fast food. Desde junho, sob gestão, né, da Sforza, que é a holding de investimentos da família do empresário Carlos Wizard Martins, a americana pretende botar o pé no acelerador nos próximos anos por aqui. Até o fim do ano, serão quase 30 novas lojas. A partir de 2019, a ordem é inaugurar pelo menos 50 unidades por ano. Para 2027, a meta é que sejam 500 restaurantes espalhados por todo o Brasil. A principal aposta são lojas compactas de até 60 metros quadrados, em shopping centers, a maioria delas. Por enquanto, a expansão vai aproveitar espaços ociosos, mas para dar conta dessa meta, né, de 500 lojas, a KFC deverá ter também restaurantes de rua, que aí serão maiores, de cerca de 200 metros quadrados. Os primeiros já devem ser abertos no ano que vem. E agora a gente vai comentar um outro destaque aqui no site de tecnologia, né, mais um lançamento aí da Apple, que apresentou hoje 2 novas versões, né, do seu smartphone iPhone. Então, o iPhone XS e o XS Max, que foram catalogados entre os modelos mais avançados
pelos criadores, né, da companhia. O grupo, muito dependente, né, financeiramente desse dispositivo, que é a grande, né, estrela da marca, foi apresentado em 2 tamanhos, 5,8 polegadas ou 14,7 centímetros e o modelo Max, que vai ter uma tela de 6,5, né, 6,5 polegadas ou 16,5 centímetros. Esse lançamento foi apresentado durante um grande evento, né, anual da companhia, no qual também foi apresentado um modelo redesenhado do relógio inteligente da Apple. E agora sim, então a gente vai falar sobre o nosso tema do programa de hoje, né, que é essa terceirização ampla e irrestrita. E para isso eu recebo aqui, né, no estúdio a advogada Cíntia Oliveira. Tudo bem? Tudo bem, Giovana, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Eu queria que a gente, assim, até para atualizar, né, quem está aí nos acompanhando, essa decisão, né, do STF de tornar, né, a terceirização ampla e restrita, ela tem, obviamente, alguns impactos. Eu queria que, se possível, a gente começasse falando quais foram as principais mudanças. A decisão do Supremo foi declarar constitucional porque a lei ela está em vigor desde o ano passado. Então ele veio declarar que ela é constitucional, que ela atende à nossa Constituição. Né? Ela tem bastante reflexo no mercado de trabalho, porque as empresas elas podem contratar agora o serviço fim delas, né? E não mais apenas o meio. Por exemplo, antes dessa nova lei, as empresas só poderiam contratar o serviço meio, por exemplo, uma empresa que vende ferro e aço. Qual seria o trabalho meio dela? Seria a portaria, seria a segurança, a faxina. Ela não poderia contratar um vendedor, porque a finalidade da empresa é vender aço. Né? Então agora as empresas elas podem contratar outra empresa para prestar serviço para ela nesse sentido. Sim, e eu acho que a grande pergunta assim, é se o trabalhador perde direitos com essas mudanças. Eu acho que isso é um ponto assim, né, que foi bem, né, questionado, é a maior preocupação da maioria das pessoas. Né? É a maior preocupação. Mas já respondendo a essa indagação, né, o que acontece? O trabalhador em si, ele não perde os seus direitos, né, porque o que aconteceu é que a lei ela veio permitir essa terceirização entre empresas, mas o funcionário que vai ser contratado pela terceirizada, ele tem todos os seus direitos garantidos, ele tem o seu FGTS, o seu 13º, férias, garantida todos os direitos previstos na CLT, porque ele será funcionário da terceirizada. Isso eu acho que é importante, né, a gente deixar claro, porque eu acho que surgiram muitas dúvidas, né, quando realmente foi feito esse anúncio. Então, dessa forma, a gente pode dizer que sim, esse funcionário terceirizado tem os mesmos direitos que um trabalhador contratado de forma direta. Acho que isso, ou tem alguma diferença? Não, é a mesma coisa. Inclusive, a lei tratou até de dizer assim, que o trabalhador que é terceirizado, ele tem o mesmo direito, inclusive, de ambulatorial, se a empresa ela tem um ambulatório dentro dela, se ela tem refeitório, se ela tem algum benefício no sentido assim, de ter descanso no local de trabalho, esse trabalhador terceirizado, ele vai ter o mesmo direito que o trabalhador que é contratado pela própria empresa. E quando, aí tem um outro ponto, né, que também ainda envolvendo essa questão de direitos, se é possível um funcionário ser demitido e logo em seguida contratado por uma terceirizada para trabalhar nessa mesma empresa? Sim, entendi. A lei, ela preveu esse sentido para não ter fraude, né, para que as empresas não comecem a demitir os funcionários, pedirem para eles abrirem uma PJ e aí contratá-los novamente, né? A lei diz o seguinte, olha, você pode até contratar, mas depois de 18 meses, para evitar essa fraude. E no caso da empresa terceirizada, enfim,
quebrar, falir, o trabalhador tem alguma garantia ou alguma chance, né, de receber esses valores do contrato de trabalho dele? Isso fica mais fragilizado por conta dessas mudanças? Não. O tomador de serviço que contrata a terceirizada, caso essa empresa terceirizada venha a falir e tenha realmente o processo de falência, e esse processo de falência, o dinheiro, o valor ali não seja hábil para pagar a todos os funcionários, a empresa que contratou o serviço, ela tem que pagar todas as verbas trabalhistas. Então, assim, o trabalhador, nessa situação, sendo que a empresa terceirizada, ela faliu, ele vai ter os seus direitos assistidos pela empresa que contratou a terceirizada. Ah, isso também está previsto, fica claro. Tem essa responsabilidade, então. Tem a responsabilidade subsidiária, sim. Tá, porque isso poderia, né, gerar um problema. Um prejuízo realmente está tirando um direito do trabalhador, quer dizer, se ela presta serviço, se ela é contratada pela terceirizada, e aí essa empresa porque acontece muito, existe muitas terceirizadas que de repente abrem, fecham, e aí acontece alguma coisa, e aí os meus direitos? Então ela vai ter sim seus direitos assistidos pela empresa que contratou, segundo as verbas trabalhistas. E uma das questões também que foram muito levantadas nesse sentido de questionar a perda de direitos, ou enfim, de que forma agora algumas empresas iriam se organizar, tem a ver com a pejotização. Essa agora mudança pode abrir precedente para que isso ocorra? Como que a gente pode tratar desse ponto, da pejotização? Veja bem, Giovana, a lei ela não tratou e ela não autorizou a pejotização, o que nós chamamos. O que é a pejotização? É uma prática que hoje está havendo das empresas falarem assim para um funcionário que de repente é um funcionário que custa caro para ela, que tem um salário muito alto, de falar assim, olha, vamos conversar, o seu salário está muito alto, vamos ser bom para ambos, né? Você paga um pouquinho de imposto, eu pago um pouquinho tenho menos aí, obrigações trabalhistas, aí você abre uma empresa e agora você vai me fornecer a nota. Mas se essa pessoa que está fornecendo a nota, que agora é PJ, estiver trabalhando com habitualidade, onerosidade e subordinação, facilmente está previsto aí, dá para perceber a fraude do contrato. Então ela vai sair amanhã da empresa e ela vai procurar a Justiça do Trabalho e vai ter o vínculo reconhecido. Então, assim, claramente a lei ela não autorizou a pejotização. Porque se a pessoa trabalha com vínculo, se a pessoa tem subordinação, se a pessoa tem habitualidade, presta conta para o chefe, ela não é PJ, ela é funcionária, né? Ela tem o vínculo empregatício. Se não está sendo assistido perante esse período, ela vai sair do trabalho depois e vai entrar na Justiça do Trabalho requerendo o vínculo. Enfim, para quem está aí nos acompanhando, tem alguma recomendação que você gostaria assim de passar? Eu até estava dando, pedir licença rapidinho antes de você vir com essa informação, só vou dar um alô para quem está acompanhando a gente. Olha, como estamos, né, em plena campanha aqui, eleitoral, então tem muita gente acompanhando, muita gente aqui defendendo o seu candidato, né, obviamente. Deixa eu ver se tem algum comentário, alguma pergunta sobre esse tema. Gente, é o momento, a gente está falando aqui sobre terceirização, é um assunto que está agora, né, em evidência também, e se você tiver alguma dúvida, esse é o momento de mandar a sua pergunta. Paulo Augusto mandou um boa tarde, tudo bem? Temos o Carlos, Alcides, deixa eu só passar rapidinho aqui. Ó, Dara Salgueiro, ela fez um comentário que o conteúdo muito rico, é uma pena brasileiro não dar valor e não buscar aprender. Mas com certeza... e aí ela está fazendo uma pergunta. A terceirização é o melhor caminho?
Olha, como responder isso, né? como responder? Eu acredito que a terceirização ela veio trazer um novo mercado, no sentido assim, nós estamos assim no momento que está existindo muito empreendedor, né? Porque muitas pessoas foram mandadas embora e de repente recebeu o seu FGTS, tem um dinheiro que ela pegou de rescisão e quer reinvestir. O empreendedor que a gente chama por necessidade. Por necessidade, ele está procurando um modo de sobrevivência, né? Hoje, atualmente. Com essa possibilidade de vender um serviço, eu vejo que hoje tem uma possibilidade de vender um serviço mais qualificado. De repente, do empreendedor, veja bem, a terceirização ela vai contratar a empresa, então pode haver aí um ramo de pessoas, por exemplo, uma professora de inglês, né? Ela pode ali montar uma equipe dela, de uma forma mais dinâmica e oferecer para as escolas de inglês. Então, uma oportunidade que surge dessa PJ vender para outra empresa. Entende? Então, a possibilidade assim, de ter, de repente, mais parcerias mais movimentação. Entre até esses pequenos empreendedores, Sim, né, sim, que surgem. Exatamente, e de uma forma mais qualificada, porque se o serviço final de uma empresa é vendas, de repente pode contratar uma empresa que só fornece vendedores como vendedor mais qualificado, treinado, mais hábil, mais dinâmico, e aí sem ter aquela necessidade da venda da empresa dele, aí assistida por uma outra empresa. Você acredita que essa movimentação já é possível de ser observada? Que já existem alguns setores que já conseguem se beneficiar dessa mudança, ou ainda é cedo para a gente avaliar? Infelizmente, ainda é cedo. E, infelizmente, eu vejo que o brasileiro, o empresário, ele vê de uma forma diferente do que a lei trouxe. Ele quer realmente pejotizar. Entende? Ele quer mandar embora o CLT dele, aquela pessoa, aquele funcionário que é subordinado, que tem os seus horários a cumprir e quer mandar essa pessoa embora e quer contratar como PJ. Aí ele está se enganando ele mesmo, porque amanhã ele vai ter problema. Então, eu acho que assim, isso é um ponto muito importante, né? Alguém que estiver nos acompanhando, é um cuidado, né? Que, enfim, quem pretende organizar a empresa dessa forma, precisa estar consciente que existem todos esses riscos. Sim, né? E precisa ter uma consulta de um advogado atuante dentro da empresa para, assim, terceirização, tem que fazer o contrato, porque a lei de terceirização, ela traz a forma, trabalho específico, não pode dar outro serviço que não seja aquele contratado, então tem vários requisitos para ser tomado. Então, o empreendedor ele tem que ser assistido, de fazer de uma forma certa, e não do que ele acha que é. O importante é que, assim, então existe agora, sim, um contrato específico nesse modelo e que fica tudo muito claro, para evitar exatamente esse tipo de problema na sequência. Exatamente, né, ele pensa que ele está economizando hoje porque a carga de tributária, a carga de obrigações de uma empresa é muito grande. Então, a primeira coisa realmente que a empresa procura a economizar às vezes nesse encargo todo trabalhista. E ela vai estar economizando hoje, mas infelizmente amanhã ela pode sofrer uma reclamação trabalhista e ter um valor muito alto e aí chegar até falir, porque eu já vi, infelizmente, assim, no meu trabalho, empresários de boa fé, mas assim, perderem a estrutura financeira da empresa por causa de reclamação trabalhista, de um valor alto, muito alto, e aí acabar até falindo, fechando, e não ter condições aí. Bom, então, como a gente sempre gosta de lembrar, o mais importante é informação, Informação, né? Tem dúvida, vai procurar um especialista, se informa, vê direitinho, todas, porque sempre que acontece alguma mudança, é importante, né, esclarecer todos os pontos e aí ver, obviamente, a melhor forma de conduzir tudo isso, né? Esclarecer e aguardar os julgados, né? Porque cada juiz, de repente, pode entender de uma forma. É importante, sim, a decisão do Supremo, no sentido, assim, de que ele vai mostrar para os juízes qual que é o sentido que eles têm que julgar. Então, é muito importante. De qualquer forma, nesse inteirinho, até que nós tomamos consciência do que veio a lei, interpretar e fazer da forma certa, e o juiz também sentenciar de uma forma correta, no sentido de que a lei trouxe, então demora, às vezes, um pouquinho. Então, dá pra gente ter uma ideia, assim, normalmente, quando acontece esse tipo de situação, quanto tempo demora para que fique, assim,
já mais claro e palpável, né, a gente avaliar essa mudança. Sim, né? é difícil a gente dizer um tempo, né, porque a lei é muito como nós vamos lidar mesmo, né, fato, valor e norma, quanto que nós vamos valorizar isso e quanto as empresas como vão agir, e aí a gente poder ver. Hoje a Justiça do Trabalho com a reforma trabalhista, por exemplo, ela tem muito menos ações hoje sendo proposta. Antes da reforma, numa única vara, entrava por dia 80 reclamações. Hoje, nessa mesma vara, depois da reforma, entra 8. Teve até uma matéria falando recentemente, eu acredito que um pouco mais de um mês, se eu não estou enganada, a redução foi de 40%. Sim. Né? Acho que nos primeiros 6 meses após a implementação, no caso da reforma. Aí vai depender de como nós tratamos aqui na área comercial, na área assim, realmente da prática, porque a lei não veio tirar o direito, porque se a relação aqui de trabalho está sendo de uma forma fraudulenta a tirar direitos do funcionário, esse índice que foi agora, que é de 40%, ele vai aumentar daqui a um ano, porque a empresa vai estar aplicando a lei de forma errada e a pessoa ela vai entrar amanhã na Justiça do Trabalho requerendo todas as coisas. Então, esse índice ele pode aumentar, dependendo de como as relações de trabalho vai lidando hoje. Sim, né? sim, daqui para frente. Isso, então reflexo nós vamos conseguir ver daqui, de repente, 1 ano, 2, mais ou menos. Bom, a gente vai acompanhar. Muito obrigada, Cíntia, pela sua presença. Obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, Giovana. E até a próxima. Até a próxima. Bom, agora a gente vai saber quais são os indicadores econômicos em destaque amanhã, quinta-feira, dia 13 de setembro. O IBGE apresenta dados de desempenho do comércio em julho. Já nos Estados Unidos, será conhecido o número semanal de pedidos de auxílio-desemprego. E na China, o governo divulgará a produção industrial do país em agosto, que, de acordo com analistas, deve mostrar um avanço de 6,6% na comparação anual. E não esqueça de acompanhar também a programação da TV Dinheiro, direto dos estúdios da B3. Você pode conferir programas sobre economia, negócios, finanças e, é claro, dicas de investimentos. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube, aciona a notificação, que assim você será avisado todas as vezes que um vídeo novo for publicado ou uma transmissão ao vivo for iniciada. Este foi o Dinheiro ao vivo desta quarta-feira, dia 12 de setembro. Você pode acompanhar a nossa programação multiplataforma a partir do site da Dinheiro ou então por meio das nossas redes sociais. Se quiser rever esse programa, é muito fácil, é só entrar no nosso perfil no YouTube ou no Facebook, que todo este conteúdo sempre fica lá à sua disposição. Amanhã, dia de premiação do ranking As Melhores da Dinheiro, não faremos a transmissão do Dinheiro ao vivo e nos vemos na sexta-feira. Um ótimo fim de tarde e até lá!